Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 156, Obsessões e Possessões, questão 46, a Gênesis, capítulo 14. Então, não existe essa de que os espíritos das trevas, os espíritos sofredores, os espíritos obsessores foram afastados de você, trancafiados contra a vontade deles e contra a tua reforma moral, mudança de hábito, de comportamento. A assistência na casa espírita é uma conscientização. Deus é Pai. Assiste a todos. Todos os espíritos obsessores, sofredores das trevas, anticristos, ali pelos mentores da casa, são conscientizados a respeito do que eles estão cometendo, são conscientizados da lei de causa e de efeito, de ação e reação, mas a responsabilidade de mudar o comportamento daquele espírito é da pessoa. Agora veja bem, olha para você ver como que a doutrina é ampla. Isso são casos pessoais. No caso pessoal, se você angariou um espírito das trevas, ou um obsessor, ou um espírito enfermo, ou anticristo, isso é um caso individual. Então, a responsabilidade é tua mesmo na condição de médium, trabalhando na casa espírita, é você se reformar. Então, o doutrinador chega e diz assim: esse espírito já foi afastado, esse espírito não vai te perturbar mais, e pronto. Isso é tudo papagaiada, tudo mentirada. Tá cheio por aí dessas ladainhas. Porque não é assim que acontece. Porque se aqueles espíritos se aproximaram-se de você, porque algo você cometeu que os atraiu. Agora você continua na mesma e quer se ver livre daqueles espíritos, por qual motivo? Para continuar na gandaia? Na bagunça? Do mesmo jeito? Então não busque a casa espírita. Para que busque a casa espírita? Agora, o que nós tratamos é um caso individual. Agora, existe aqueles médiuns disciplinados, responsáveis, que mesmo em meio a tempestades de dificuldades, permanecem, continuam na persistência, na resignação, na aceitação, e que portadores
das faculdades psicofônicas, esses médios, eles são utilizados pelos benfeitores espirituais que, levando os benfeitores espirituais até aquela casa espírita, espíritos sofredores, necessitados, que encontravam-se nas regiões umbralinas, nos hospitais, que não tem nada a ver com você. Então ali os benfeitores levam aqueles espíritos, ali há uma ligação perispiritual entre os perispíritos do espírito comunicante com o perispírito do médium, e ali nas áreas correspondentes na massa encefálica, o intermediador, que eles costumam dizer doutrinador. Esse termo também ele tá fora de moda. É o intermediador. O intermediador ali vai conversar com aquele espírito qual os benfeitores ali levaram, que não tem nada a ver aquele espírito com ninguém ali, e sim é um espírito, um ser doente, necessitado, e que dentro de algum período, o intermediador tem que dizer para esse espírito: olha, a única coisa que eu posso te dizer é que você encontra-se num hospital, num pronto-socorro. Eu confesso que não vejo mais nada. Você provavelmente viu quem te trouxe até este pronto-socorro. Então, por você se encontrar num pronto-socorro, é melhor que você atenda os médicos, os enfermeiros desse pronto-socorro. Nunca diga ao espírito manifestante, quando ele te perguntar: mas o que aconteceu comigo? Aí o doutrinador fala, vou usar o termo doutrinador só para ficar mais fácil. O doutrinador fala assim: o que está acontecendo, meu irmão? O que aconteceu comigo? Aí o doutrinador, sem experiência, sem conhecimento, diz assim: mas você não sabe, não? Não. Você já morreu. Você gostaria de receber uma notícia dessa? Nós temos que pensar que 64% da humanidade são católicas. Uns 5% apenas são espíritas. Então o resto, tudo, não tem o conhecimento que o espírita tem. Então 95% dos espíritos que se manifestam através dos médiuns nas casas espíritas, vêm eles de outras religiões. Então você já imaginou o espírito de um evangélico que se manifesta através de um médium levado por um mentor espiritual? Mas que lugar é esse? Aqui é uma casa espírita. Na hora ele blasfema, ele põe os trabalhos tudo a perder. Então o intermediador tem que saber o que falar. Ele tem que saber o que fala com aquele espírito manifestante. Não pode dizer ele que ali é uma casa espírita, não pode dizer que ele desencarnou. Isso não é responsabilidade do intermediador. Isso é responsabilidade dos benfeitores espirituais, depois, com o tempo, esclarecer esse espírito na erraticidade.
A importância única da manifestação daquele espírito ali, através do médium, é para receber o choque anímico. Quando ele ali desperta através daquele choque, que ele se conscientiza, opa, mas aconteceu alguma coisa comigo, aí. O que aconteceu comigo? Ele pode perguntar para o intermediador, mas o que aconteceu comigo? Olha, meu irmão, eu confesso a você que eu não sei o que aconteceu com você. A única coisa que eu sei é que você e eu, tem que se colocar no lugar também, você e eu, nós nos encontramos dentro de um pronto-socorro, dentro de um hospital. Então, eu confesso a você que o melhor mesmo seria que um médico, um enfermeiro, que porventura vier a cuidar de você, que ele te esclareça depois. Mas acontece que a falta de conhecimento dos intermediadores é tão grande que eles, para dar uma de gostoso, sabichão, que sabe tudo, ali chega até a desafiar o espírito. Eu já presenciei isso. Intermediador desafiando espírito. Uma vez eu assisti um trabalho de desobsessão, né, daqueles, né, que você sabe. O doutrinador disse, vou dizer até doutrinador, disse para o espírito assim: você não sabe com quem você está falando. Você não sabe, falou para o espírito, você não sabe com quem você está falando. Você sabe quem sou eu? Eu, se eu quiser, olha só, se eu quiser, eu evoco fulano, ciclano e bertano, e eles te trancam você em vales tão profundo que só depois de uns 300 anos é que você será retirado de lá. Oh, poderoso esse, o doutrinador é credo em cruz. Quando eu desencarnar, eu não quero passar por ele de jeito nenhum. Ele está querendo ser mais do que Jesus Cristo. Nem Jesus Cristo não age dessa forma, né? Então, é preciso tomar muito cuidado, gente. Obsessor não é o que as pessoas têm em mente aí e sai dizendo que tudo é obra dos obsessores. Tudo é obra. É lógico que no princípio, né, de toda causa, principalmente negativa, há a ação de seres malignos. Mas é preciso analisar o caso para saber quais os espíritos, que grau ali se encontra. Porque às vezes, é aquilo que já dissemos, aquele encarnado contraiu aquele espírito sofredor nessa existência, e espírito sofredor não tem nada a ver com obsessor de vidas passadas. Tem muitos casos de ovoides que tem a ver com vidas passadas, como tem ovoides que tem a ver com a vida presente, que são aqueles espíritos sofredores que na mão de hipnotizadores, através das induções, né, no hipnotismo, eles induz aquele espírito a uma forma de um ovo. Só que esse ovo, ele é igualzinho uma cebola, cheio daqueles, né, daqueles raminhos dela quando você arranca.
né? Aquelas raminhas. E eles pegam aqueles espíritos das trevas, aqueles anticristos, eles introduzem no organismo perispiritual e também no organismo orgânico, no corpo orgânico do encarnado, aquele encarnado que encontra-se na contramão dos desígnios de Deus, porque semelhante atrai semelhante. E esses ovoides, eles ali agindo como vampiros, vampiriza as energias todas vitais daquele encarnado e, ao mesmo tempo que eles vampirizam, aquelas energias, uma parte fica para eles e outra parte é designada àqueles espíritos que ali os colocaram. Então tem pessoas, eu conheço pessoas que têm 3, 4, 5 ovoides no corpo perispiritual e no corpo orgânico. Eu conheço nessa atual existência, no corpo físico. 3, 4, 5 ovoides num corpo físico. Ali vampirizando os fluidos vitais daquele encarnado. Mas ali eles introduziram esses espíritos das trevas, eles introduziram aqueles, e também esses obsessores introduziram esses espíritos ovoides numa forma assim, de vingança para poder matar aquela pessoa. É como se fosse uma cobrança. Então são seres totalmente ignorantes, que nós devemos respeitar muito, orar bastante por eles, porque eles não são brincadeira, né? Então, olha só para você ver. Kardec continua aqui dizendo assim, ó. Vai virando, não. Aí o celular que virou, se fosse outra pessoa, ia falar assim: o obsessor virou o celular seu, Luiz. Não, foi eu que esbarrei nele aqui mesmo. Opa, parece que tá tonto o celular. Então, eu vou segurar o celular, porque senão não vai dar certo. Kardec continua dizendo assim: nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso. É aquilo que nós já tratamos, que exala do organismo perispiritual e físico do obsidiado aquele odor, né, de putrefação. Então, no caso da obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Olha só para você ver como são terríveis esses nossos irmãos. Aqueles fluidos envoltos no corpo, tanto físico quanto espiritual daquele obsidiado, esses fluidos, eles podem até neutralizar os fluidos benéficos, ou às vezes não os fluidos benéficos, mas eles podem neutralizar
determinados tipos de medicamentos, transformando os medicamentos em placebos, que são aqueles medicamentos que a pessoa toma e está do mesmo jeito, e cada dia mais piorando. Porque esses fluidos envoltos a ele neutraliza a ação benéfica, né? A ação salutar, como está escrito aqui, ó, nos casos de obsessão grave. O obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares. Agora é o que eu percebi, dos fluidos salutares também, né? E os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Então, é desse fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares que o obsidiado grave deve dele se desembaraçar. Ele deve expulsar esse fluido pernicioso. Agora, quando chega no caso de ser classificado como obsessão grave, dificilmente o próprio paciente, sozinho, consegue lograr êxito, necessitando que alguém o auxilie, que no caso, familiares, psiquiatras, medicamentos dos psiquiatras e também uma assistência espiritual numa casa espírita séria. Agora, é de extrema importância dizer isso, que o êxito total, por mais que é difícil, o êxito total encontra-se no próprio paciente, que mesmo impossível, mediante esse quadro aqui que estamos lendo, é de extrema importância e depende exclusivamente dele, que ele dê o primeiro passo, que ele aceite ir ao médico, que ele aceite tomar o remédio, que ele aceite um tratamento espiritual, que ele aceite o passe, a água purificada, que ele aceite ajuda, porque aquele orgulhoso que diz assim, não vou ao psiquiatra porque psiquiatra é coisa de doido, de louco. Não vou a centro espírita porque isso é religião do demônio. Pode ter certeza de uma coisa. O fim da vida dele, com todo respeito, é um suicídio. Até porque ali já está se suicidando. De certa forma, ele está cometendo um suicídio. Mas se concretiza a partir do momento que ele comete o ato. Então, ninguém ajuda ninguém se a própria pessoa necessitada não
der o primeiro passo. Agora, existe o caso crônico, né? Grave, aquele crônico mesmo, que você tem que pegar no colo e pôr no teu veículo, pôr numa viatura da ambulância e levar até o psiquiatra, porque essa pessoa, ela não é que perde o livre-arbítrio, mas naquele estado ali, obstruem aqueles fluidos deletérios, perniciosos, obstrui até o livre-arbítrio, que é o direito de escolha, de vontade, de fazer isso, de fazer aquilo. Então ele para no tempo, igual um robô quando para. O robô está funcionando, ou um motor de um automóvel está funcionando, de repente funde e para. Aí você tem que pegar aquele motor e levar até a oficina para ser consertado. A mesma coisa acontece com muitas pessoas no corpo físico. Vamos dar sequência em mais um vídeo.